Glória a Deus, santo nome poderoso. Então, mais uma vez, né, Deus nos sustentou e permitiu que mais uma vez podemos estar reunidos na casa do Senhor. Então hoje, esse tema de hoje é a sabedoria do rei Salomão. Começar pelo 2 Crônica, capítulo 1, para o Tiago colocar. E realmente esse Deus é maravilhoso, né? Que nos sustentou mais um dia de vida. E o melhor de tudo, né? Podemos estar reunidos na casa do Senhor, louvando esse Deus maravilhoso. E vamos agradecer e pedir a Deus que nos capacite para que tenhamos esse entendimento da palavra, dessa Bíblia. Essa sabedoria do Salomão realmente foi uma sabedoria muito, como dizer, enorme, uma sabedoria que não tem como comparar. Mas tudo isso também ele conseguiu porque ele pediu a Deus essa sabedoria, mas como ele pediu essa sabedoria para Deus, não pensando no material, mas pensando no povo para poder administrar, né, para poder reinar o povo de Deus. Então, Deus entendeu isso, esse pedido do coração de Salomão. Então, ele não só deu a sabedoria, mas ele deu a riqueza, tudo. Então, vou tentar passar essas palavras, né, para a gente lembrar o que Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Então, começando pelo 2 Crônico, depois capítulo 2. Vamos começar pelo capítulo 1, no versículo 5. Então, capítulo 1, versículo 5. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o visitavam. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. No versículo 7, né? Onde, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiser que eu te dê. Salomão disse a Deus: te usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor o Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento são dados, darei riqueza e a fazenda, honra qual nenhum rei antes de ti
teve e depois de ti, tal não haverá. Então, por aqui, né, pela só a palavra que está escrito, já dá para entender. Deus reconheceu o pedido de Salomão, que ele pediu somente para dirigir o povo. Então, Deus viu o coração dele que não estava interessado só no material, mas aí Deus deu não somente a sabedoria para dirigir o povo, mas a riqueza. E com essa sabedoria, Salomão reinou em Jerusalém 40 anos, né, após o rei Davi. Então, por aí a gente vê que ele usou essa sabedoria para administrar a nação de Jerusalém por esses 40 anos. Então, agora vamos para 1 Reis, capítulo 3, onde ele praticou dessa sabedoria com o povo de Deus. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Então aqui, o que Salomão tinha pedido para Deus para poder julgar o povo dele, né? Então Salomão julga a causa de duas mulheres. E aqui, esse julgamento realmente, para a visão nossa, né? Não é o que o Salomão realmente agiu, mas ele agiu pela sabedoria de Deus. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estava juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porque se deitará sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva. E o deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me e pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, e o teu filho o morto. Porém esta disse: Não por certo o morto o teu filho, e o meu filho o vivo. Assim falará perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive o meu filho, e o teu filho o morto. Esta outra diz: Não por certo o morto, e o teu filho, o meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividirem em duas partes o menino vivo, e daí metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: Nem teu, nem meu seja dividido antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta
o menino vivo, a de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que dela ao rei, temeu a rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então aqui realmente a mãe sabe quanto ama o filho. Como é que a mãe vai deixar dividir o filho? Porque dividir não vai morrer, né? Então, se a mãe mesmo é verdadeira, mesmo que não vive com ela, ela queria que o filho vivesse. Então essa sabedoria que o Salomão teve e conseguiu-se, como diz, porém prática, né? Que ninguém conseguia ir contra essa justiça que o Salomão fez. E o povo, todo o povo de Israel, se admirou com essa sentença, que viu que realmente a sabedoria que ele tinha de Deus. Então realmente essa foi um ponto maravilhoso, né? Um ponto difícil para julgar o povo, mas que pela sabedoria ele conseguiu julgar. Então, vamos dando sequência nessa sabedoria do Salomão. Agora vamos para... Então, com toda essa sabedoria que ele conseguiu com Deus, ele organizou toda a administração do palácio. E depois que outros reis se admiravam com essa organização da sabedoria do Salomão. E então vou falar um pouco aqui do 1 Reis, capítulo 10, versículo 4. Vamos ver, 1 Reis, capítulo 10, versículo 4. Então aqui, a visita da rainha da Sabá. Versículo 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa edificará, e a comida da sua mesa, o assentar do seu servo, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, a sua subida pelo qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. Eu não cria naquelas palavras até que vim, e os meus olhos ouviram. Eis que me não disseram metade sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que vão sempre diante de ti, que ouve a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que esteve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre, por isso te estabeleceu o rei para fazer juízo e justiça. Então, para você ver que essa rainha de Sabá viu a organização, a sabedoria do Salomão naquele palácio. Né? Você vê os copeiros, tudo organizado, que tudo, creio que estava no uniforme, só, né? E que a rainha da Sabá admirou essa sabedoria do Salomão.
Então esse foi mais como diz, atividade dele, né? Usando da sabedoria. E continuando, né, o Salomão, com 40 anos, reinando Israel, ele construiu o primeiro templo, né, tudo conhecido como o Templo de Salomão. Isso está no segundo Crônica, capítulo 3. Segundo Crônica, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. A construção do templo começa. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, na eira de Ormão, Jebuseu. Começou a edificar no segundo mês do dia, segundo, no ano quarto do seu reinado. Estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. Aqui tem os tamanhos, né, comprimento, que nem acho que eu vou falar, porque o pessoal não vai decorar, mas quem for ler, quem estiver interessado, ver o tamanho desse templo. Então, na sequência, vamos para o versículo 4. E ao prêmio que estava na frente do comprimento, tá, aquela tudo. E dentro cobriu com ouro puro. Né? Você viu que ele caprichou na construção. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então cobriu com ouro fino, e sobre ela palmas e cadeiras. Você vê que ele, com a sabedoria, ele fez tudo, edificou o templo de Salomão, e maravilhoso. Depois de se edificar os templos, ele também edificou cidades, administrou. Aqui, vamos ver se eu lembro os nomes da cidade, porque minha memória não é fácil. Vamos ver no segundo Crônico, capítulo 8. Segundo Crônico, capítulo 8. Olha lá, Salomão edifica a cidade. E sucedeu, ao cabo 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, e Salomão edificou as cidades de Irão, lhe tinha dado, e fez habitar nelas o filho de Israel. Depois foi Salomão a Amatezoba e tomou. Também edificou a Tamor no deserto, e toda a cidade de munição. Então ele edificou mais essas duas cidades, administrou todos como ele queria. E Salomão também, ele teve riqueza que Deus prometeu, com essa sabedoria. Ele explorava sal, minas de cobre na margem do Mar Morto. Promoveu comércio de cavalos, introduziu no exército os carros puxados a cavalo, estabeleceu uma rede de transporte, construiu navios, portos para administrar o comércio. Então aqui só para lembrar, né, essa construção de navios, porque na Bíblia não fala navio, fala acho que naus, né? Naus, vamos ver. 1 Reis, capítulo 9. 1 Reis, voltando lá para 1 Reis. Capítulo 9.
versículo 26. Aqui, ó. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do mar de Suf, na terra de Edom. E mandou Irão com aqueles naus, os seus servos marinheiros, que sabiam domar, com os servos de Salomão. E vieram Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e trouxeram ao rei Salomão. Que também, se for calcular nesse talento, até anotei aqui, um talento diz que pesa 34 quilos. Imagine 420 talentos de ouro. Se multiplicar isso aí, haja quantidade de ouro que ele conseguiu trazer nesse porto através desses navios. Então, são algumas partes, né, da sabedoria de Salomão, que realmente dá para admirar, que Deus não deu só a sabedoria, mas deu a riqueza. Então isso é muito importante, que nós ligamos primeiro a Deus, aí Deus nos prepara as nossas riquezas. Por isso vamos agradecer a Deus e vamos pedir a Deus. Agora eu vou passar para o Augusto, né, senão eu vou acabar tomando o tempo todo aqui para trazer mais a sequência, em nome de Jesus Cristo. Obrigado a todos. Desculpa algumas palavras que não consegui pronunciar direito, mas que Deus abençoe a todos, que possa ter esse entendimento, em nome de Jesus. Passar para Augusto. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. É realmente uma palavra maravilhosa, né? A sabedoria de Salomão. Eu sou o contrário realmente daquilo que Salomão teve, a sabedoria, né? Até vou testificar aqui sobre algo que aconteceu na minha vida, né? Falando sobre Salomão e o que ele pediu antes de assumir o reino, né? Louvável, a sabedoria. É assim como quando nós, muitas vezes, vamos nos preparar para um emprego novo, para um trabalho, para qualquer atividade. Se nós não tivermos sabedoria, não vai adiantar nada. Você pode orar e pedir: Deus, eu quero ser o presidente da república. E Deus te dá a presidência de uma república. Mas se você não tiver sabedoria, você vai levar o país a uma bancarrota, não é verdade? Igualmente, em qualquer atividade que você fizer, se não tiver essa sabedoria, né, que o Mário acabou de ler aqui sobre a sabedoria de Salomão, se não pedir isso e receber de Deus, que a Bíblia fala, né, peça a sabedoria que a todos dá, e a ninguém ele nega, né? Então, eu durante a minha vida, quando eu comecei uma atividade comercial, né, pedi a Deus: eu vou começar a vender as coisas, verduras, frutas, legumes, roupas, vou ficar rico. E é o sonho de qualquer jovem, né? Só que, na verdade, o que aconteceu aqui, tem aqui nessa pasta aqui, até eu olhando, falo assim: eu não acredito que eu fiz uma coisa dessa, né? Que essa tranqueira aqui era eu. Então aqui tem 59 cheques devolvidos, no valor de 32 mil, devolvido 2 vezes. Tive uma dívida com o Bradesco de R$ 22.253,26. Tem aqui até um recibo, 13.500, pago para esses amigos, entre aspas, que troca cheque a 10% ao mês, os agiotas, né? Tem dívidas com empresas, e foram todos quitados. Está aqui os recibos.
Em 2004, a pastora Cláudia, a pastora Kel, fizeram uma campanha igualzinho essa. E até numa dessa campanha, falei, pus tudo numa pasta, vim crendo na campanha, e foi feita a oração, eu levantei a pasta, e no dia seguinte, essa dívida de R$ 22.253,26, o banco me ligou. Olha, tem uma dívida assim que está entrando em ajuizamento aqui, né? Como que nós vamos fazer? Mas pela palavra que já tinha sido pregada no culto, na campanha, tinha vindo uma fé e uma... Não lembro se foi a pastora Cláudia ou a pastora Kel, que ela falou sobre pagar essa dívida e quitar. Eu fui na fé e o gerente falou, como vamos fazer? Eu vou quitar. Quanto você tem? Eu tenho R$3.000. Faz a proposta. Eu falei, você está louco, 3 mil não vai pagar 22, mas manda a proposta. Ele mandou e veio um retorno. Eu falei, 3 não dá, mas com 5 mil a gente quita. Eu falei, glória a Deus. Aí fui correndo lá, peguei os 3, fui vendendo algumas coisinhas em outra, acho que 3, o banco fechava às 4, 3,5 estava na Bradesco, agência São José, com R$4.950. Falei, acho que ele vai aceitar, né? Cheguei lá, fui fazer a quitação, o rapaz falou, não, se não tivesse R$50 a mais, o documento, a dívida volta, o valor de 22 mil, encerrou a negociação, falei, pronto, falta 15 minutos para fechar o banco. Saí do banco, encontrei o seu Antônio Tanaka, tem um magazine perto da loja, falou, tudo bem, tá, tudo bem, eu vim aqui pagar uma conta aqui, mas não deu certo. Falei, o que aconteceu? Não, faltou R$50. Aí ele chegou e falou, não, pega aqui e desconta da minha dívida, das roupas que você veio entregar aqui. Falei, glória a Deus, faltava 1 minuto para fechar o banco. Entrei correndo, falei, consegui, está aqui. Aí ele pegou está aqui o termo de quitação, uma dívida de R$22.253,26, quitado com 5 mil através de uma campanha. E não foi só isso, estão todos aqui os cheques que foram pagos, as dívidas, né? Então, voltando à campanha, eu tenho certeza que muita gente vem aqui, é uma campanha a mais, mas não é. Se souber a profundidade que tem, a bênção e a unção que cai desse altar, a autoridade que vem pela ministração da pastora, você vai ver que tudo isso aqui, até quem está assistindo aí pelo YouTube, se está numa situação semelhante, eu tenho certeza, Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, né? E Ele vai, com certeza, o que você tiver, pode vir aqui nessa campanha, se tiver vontade, traz a pasta, na hora da oração apresenta a Deus, que eu tenho certeza, aconteceu na minha vida e vai acontecer na vida de cada um. E outra coisa também, eu anotei aqui vários versículos. Espera aí, as contas, porque também, através das pastoras, foi muito mais do que simplesmente pagar dívida. Através disso, o Senhor trabalhou no meu coração. Também, porque é aquilo, quando a gente é mais jovem, sem sabedoria, você só vai na intuição, na vontade. Deu certo, você ainda fala glória a Deus e seu ego vai inflando, eu sou o cara, eu sou o tal, né? Quando não dá certo, Deus é o culpado. Só que Deus foi trabalhando no meu coração. A pastora foi a pastora Cláudia, foi a pessoa que mais me ensinou, né? Praticamente eu fui liberto de um ser insuportável que eu era para aquilo hoje que eu me considero mais dentro da palavra, mas isso foi dia a dia, momento por momento. Então é uma coisa que eu tenho certeza que todos nós passamos por isso. Muitas vezes não reconhecemos que precisamos de uma libertação, mas a partir do momento que a gente se vê numa situação dessa, a gente
pode refletir e muitas vezes a gente percebe que erramos. Pecamos com Deus, pecamos com as pessoas, muitas vezes não temos integridade, muitas vezes falhamos, erramos, mentimos, negociamos mal. E até separei aqui 5 versículos. Até uma coisa interessante que a pastora falou essa semana numa live. A Bíblia, ela não erra em nada. Ela é perfeita em tudo. Então, a partir do momento que nós deixamos a palavra de lado, deixamos de buscar sabedoria, essa sabedoria de Salomão que vem de Deus, essa unção, nós vamos cair no mesmo erro que o mundo cai, que comete. Vou ler primeiro os versículos, depois eu vou continuar aqui. 2 Crônicas 20:20, muito conhecido também. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se você não dá ouvido ao seu profeta, como você vai viver essa palavra? Né? Provérbios 28:13. Ao que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, muitas vezes, a gente quer prosperar e muitas vezes nós não temos aquilo que é uma libertação total e completa. Muitas vezes, quando aprendemos quando nós não temos a libertação, a gente nunca é o errado, sempre é os outros. É o mestre, é o gerente, é o professor, é o patrão, é o pastor, é a pastora. Quando nós estamos libertos, nós simplesmente podemos ver nossas fraquezas, nossas falhas e confessarmos a Deus, ao nosso próximo, né? Então, é parte da sabedoria viver essa palavra, confessar para alcançar a misericórdia e não encobrir nenhuma transgressão. Encobrindo, a gente jamais vai prosperar. 1 Timóteo 6:9, também é um outro perigo. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Então é aquilo, é difícil querer admitir, né? Mas começamos um negócio, vai dando certo, vou ficar rico, vou ficar milionário, vou ter isso, vou ter aquilo, né? Então a gente esquece que o Paulo mesmo já advertia a Timóteo, né? Quando a gente busca só a riqueza financeira, a gente cai realmente em muitos laços, né? Oséias 4:6. E o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Conhecimento da palavra e viver a palavra. Sem isso, realmente, isso eu creio que é sabedoria. Viver a palavra é a melhor sabedoria do mundo. Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é o que enriquece e não traz consigo dores. Então, a gente pode buscar dinheiro, posso buscar posição, estudo, mas se eu não tiver a bênção do Senhor, não adianta nada, exatamente, não adianta nada. E a maior sabedoria realmente é você buscar a bênção do Senhor, porque tendo a bênção do Senhor, você tem tudo. Provérbios 22:7. O rico domina sobre os pobres, o que toma emprestado é servo do que empresta. Aqui é a prova maior. É dívida. Eu simplesmente era escravo do Bradesco, escravo do agiota, escravo de... A gente é escravo. E como é verdade essa palavra? Se você realmente... eu vou falar no pronome pessoal. Eu tomando emprestado, eu sempre estava escravizado a alguém, a uma instituição ou alguma coisa. E realmente, é uma escravidão que você não sai. Escravidão, prisão. Isso você não prospera. Então, como diz, essa palavra, não tem como fugir dessa palavra. Essa palavra é verdadeira. Eu glorifico muito a Deus, a igreja, e essa campanha leve muito a sério. Porque se o povo realmente tivesse a noção do poder da unção,
do conhecimento, da sabedoria, quando chega e alcança uma pessoa, ela realmente não tem mais limite. Você acaba ficando... O céu é o limite. Para quem tem sabedoria e o conhecimento e a bênção do Senhor, o céu é o limite. As pessoas vão te admirar pela sabedoria que você tem, que não é sua, é de Deus. A partir do momento que Deus foi trabalhando em toda essa situação, mesmo assim chegou uma hora que, com esses números todos, estava meio atordoado. Foi dia 9 de julho de 2005, e a pastora Clau, ela deu uma palavra profética. Ela simplesmente falou que esse tipo de trabalho para mim não era bom, o comércio, essa situação. O ideal seria ter um tipo de emprego, igual que tinha o meu irmão, trabalha numa empresa, ele era gestor, gerente, e seu salário, você tem um salário X. Falei, pastor, isso é impossível. Eu estou falido. Eu não falei essa quantidade de cheque, mas era o que eu tinha na hora. Tanto cheque devolvido, protesto, não tinha nome, já tinha uma certa idade, falei, não tem mais jeito, eu vou para o Japão, trabalho lá, e seja o que Deus quiser. E antes disso também, a pastora Raquel deu uma palavra no Jardim Germânia, estava debaixo da goiabeira, ela estava até com uma compaixão de mim no dia, e imagina a cabeça de alguém que está com os números todos desse. Fala, poxa, a empresa podia te pagar um 13º para você. Eu falei, é impossível, eu sou autônomo, né? Eu vendo para eles não vão dar um 13º. Aí chegou no dia 24 de outubro, o Naka falou assim para mim, já tinha toda a documentação pronta, o emprego arrumado para viajar em janeiro para o Japão. Então, tinha mais 3, estávamos em outubro, tinha 3 meses para ficar aqui. Falei, vou viajar depois do ano novo, passo com a família, passo na igreja, tudo. Só que no dia 24 de outubro, fui chamado para fazer uma entrevista, né? O Naka falou assim, vai lá, trabalha lá uns 3 meses, carrega rolo lá na loja, e faz um bico, né? Ganha um dinheiro. Falei, beleza, vou lá também. Fui lá, chegando lá, entrei na sala de reunião, daqui a pouco chega o dono da empresa, né, para conversar, e ele já começa a falar, me apresenta a ele fala assim, ele só chega e fala assim, essa loja aqui está sem gerente, né? Você não quer pegar a gerência dessa loja? Eu falei, não é possível, eu estou falido, quebrado, não tenho nome, não tenho nem nada, e ele está falando para ser o gerente dessa loja? Eu ainda falei, não, eu vou pensar. Saí de lá, eu liguei para a pastora, é engraçado, eu vim aqui, né, acho que para fazer um serviço, né, e ele falou para ser o gerente, e a pastora Cláudia perguntou, mas você aceitou? Eu falei, não, que ia pensar, falei, não, pega. Aí depois já dei a resposta para ele, que eu ia trabalhar, né, só que eu falei, só que eu já tenho tudo acertado, que eu vou para o Japão em janeiro, né, e ele falou, não, tudo bem, você pode continuar trabalhando aqui, se for viajar, a gente te acerta tudo. E comecei a trabalhar nessa empresa. E o curioso, que chegou na época do Natal, ele me chamou na sala dele, pegou um dinheiro, até um dinheiro bom, falou, isso aqui é para você, é o 13º. Falei, mas 13º? Eu só trabalhei 3 meses aqui, e tudo isso? Ele falou, olha, se na hora de a gente fazer o acerto, se eu for sair, você me devolve, se eu estiver te devendo, eu te pago mais. Eu falei, olha só, depois eu me lembrei, a palavra profética da pastora Raquel, do 13º, e a palavra profética da pastora Clau, do trabalho, ainda como gerente numa empresa, sem ter condições nenhuma, sem ter nome, sem ter... E não que eu omiti isso do patrão. Falei, não, eu estou nessa situação assim, né? E ele falou, não, isso é muito bom para nós, porque você já tem experiência e você não vai cometer os erros. Falei, como Deus, ele faz milagres. Isso foi um milagre muito grande na minha vida. E desde então,
a minha vida tem entrado em prosperidade. Se eu não vivi uma vida de Salomão, da sabedoria, da riqueza, eu vivi, daí em diante, viver as bênçãos de Salomão, um pouco da sabedoria que eu nunca tive, e poder viver, saber o que é uma prosperidade debaixo da palavra de Deus. Só posso dizer uma coisa aqui: quem está numa situação semelhante, nunca deixa de crer. E também, se tiver dívida, o que eu aprendi aqui, nunca deixa de pagar. Tem situações aqui que eu falei, é impossível pagar. Mas tem dívidas aqui que era de 15 mil reais. Eu falei, não tem como pagar 15 mil. Tinha 100, se você não tem 15, você paga 100 por mês, 150. Até tem uma pessoa que falou, na hora que eu comecei a pagar assim, ele falou um monte de besteira. Só que em pouco tempo essa dívida tinha sido quitada. E assim eu fiz também com muitos credores, muitos clientes que deviam na loja. Fala, quanto que é? Uns 10 mil. Fala, não tenho, então paga 100 por mês. E a pessoa começava a pagar 100. Fala, não, é pouco, vou pagar 200. Quando via, acho que Deus abençoava, via a intenção, ele, daqui a pouco 300, 500, em pouco tempo ele tinha quitado. Então, quando você é íntegro com Deus e começa se deve 100 mil, começa a pagar 10 reais por mês. O Senhor vai ver a intenção, Ele vai abençoar, Ele vai multiplicar, Ele vai fazer um milagre. Porque a gente não vive do que é natural, a gente vive do sobrenatural. Então, quando o Senhor vê no nosso coração, os números, para Deus ele não tem tamanho. Pode começar com 10, para Deus 10 ou 100 ou 1000 ou 10 mil é a mesma coisa. Se Ele abençoa, Ele vai dar condições. E isso que eu aprendi também. Não tinha como eu ser gerente de uma empresa nessa situação. Eu nunca admitiria uma pessoa nessa situação. Mas para Deus, quando é por Deus e quando Deus faz o milagre, Ele tira a pessoa, como tirou Davi de trás da malhada do pastoreio, para ser rei de Israel. E aí ele tira um cara que estava falido, quebrado, e coloca no lugar de honra. Então, escuta os seus profetas, seja íntegro, siga essas palavras, né? Que são bíblicas, que a Bíblia não falha, e quando você é fiel a Deus, Ele é fiel a nós. É só isso que eu tenho hoje para dizer. Eu agradeço a todos, que o Senhor abençoe abundantemente a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém.